muito bem-vinda, meu amigo motociclista, meu amigo e minha amiga motociclista. Eu sou o Ângelo Viana, criador do Método Moto. Eu te ensino a pilotar com segurança para que você possa aproveitar a sua moto com tudo de bom que ela pode te entregar, principalmente sem correr riscos à sua vida, a vida de quem você mais ama e no final o que mais importa, voltando vivo para casa e podendo contar para todo mundo o quanto o motociclismo é bom, é saudável e é seguro sim. Quem disser que não é seguro não entende do riscado, tá bom? Só que para ser seguro é preciso conhecimento, que é o que a gente gosta de distribuir aqui sem dó e sem piedade, tá bom? Que é um tema que aparentemente é muito óbvio, mas não é, que é acelerador. Se você sabe como usar e quais os principais erros no uso do acelerador, tá bom? Então, ó, quero primeiro dividir essa aula em blocos, tá? A primeira parte dessa aula é uma parte que não vai gerar muita discussão, mas é uma reflexão. Porque o acelerador, sem nenhuma dúvida, é o comando preferido dos motociclistas, né? E é aquele comando que erroneamente, atenção, recebe 100% da atenção e, por causa disso, ele causa muito risco e erro e descontrole. Justamente porque ele recebe muita atenção de coordenação fina. Então, ó, de todos os comandos, aqueles que você se mantém o tempo todo em toque, aqueles que recebem maior coordenação, daqueles todos que você mantém toque, mas o que mais mantém toque, o que mais mantém a coordenação fina ativada é sem dúvida nenhuma o acelerador. Porque é raro, ou são raros os momentos que você tira a mão do acelerador, aliás, coisa que você não deve fazer. Então, o tempo todo. Primeiro aspecto é o toque, é o controle, é a sensação de toque fino na moto através do acelerador. Segundo aspecto, porque é dali que na sua cabeça você extrai toda a ordem de potência, toda a ordem de força, toda a ordem de movimento que vai gerar a movimentação da moto. E não está errado. Mas, pensando desse jeito, ordem de potência, ordem de movimento, e aqui o que impulsiona e tudo mais, você deposita nele uma atenção como se ele fosse o controlador master do hábito de pilotagem. E não é. Então, ó, se a gente for falar, se a gente for colocar numa gradação de escala, eu diria que num reino, né, a gente tem a rainha, que é a embreagem, a gente tem o rei, que é a parte de consciência situacional, e aí esse rei tem alguns súditos muito próximos, visão periférica e o sistema vestibular. A gente coloca a parte da visão ali também muito próximo do rei, e aí o primeiro-ministro ou alguém que está ali logo abaixo do rei e da rainha, a gente começa a taxar como comandos de freio e acelerador. Então, se tivesse dois primeiros ministros, eles estariam ali no mesmo nível. Então, o acelerador não é o rei ou a rainha da pilotagem. Então, muito cuidado por isso, porque como é o comando que dá mais emoção, porque ele coloca a moto em ordem de marcha, ele é erroneamente visto como o centro de controle nervoso da moto. E não é. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é isso. Do ponto de vista prático, o que eu quero dizer? Que você deve colocar atenção no acelerador mais como um ato detalhado do que simplesmente como um movimento de interruptor, ligar e desligar, tá bom? Já entro um pouquinho mais nisso daqui a pouquinho, certo? Vamos começar então pela pegada do acelerador, a pegada que a gente chama de pegada da mão direita, né? E aí, pessoal, eu trouxe aqui, ó, não achei a manoplinha, eu tenho uma manoplinha aqui. Aliás, eu tenho uma manoplinha e um guidão. O guidão não está aqui, a manoplinha também eu perdi aqui no meio da bagunça, tá bom? O uso correto do acelerador, ele inicia quando você coloca a mão do jeito certo da manopla. Vamos fazer um parênteses aqui. Como a gente já teve aquela aula sobre o uso das mãos, que é a live 49, se eu não me engano, como eu falei bastante sobre impedância corporal, como eu falei bastante que
um uso de um lado resvala do outro lado, toda vez que eu for me referir à pegada, eu vou me referir à pegada das manoplas, tá? Ambas as manoplas, a manopla de acelerador e a manopla de embreagem. Então tudo que eu falar aqui serve para um lado e serve para o outro. Especialmente hoje a gente vai falar sobre a pegada na manopla de acelerador, mas entenda que as pegadas são idênticas. Idênticas. O que você faz aqui, você termina fazendo aqui, tá bom? Então tudo começa no controle correto do acelerador com a pegada. E aí é o seguinte, ó, a mão erroneamente apoiada na manopla gera desestabilização do movimento ciclístico da moto e tem um grande e perigoso efeito, especialmente na distância total de parada. Frenagem. Olha a beleza do motociclismo. Quando eu falo para as pessoas que é tudo conectado, quando eu falo para as pessoas que o motociclismo é uma teia de detalhe, ninguém acredita. Elas gostam de cindir o motociclismo, o ato de pilotar, em partes que são estanques. E não são. Elas conversam entre si, elas se contaminam, elas se permeiam. Eu vou falar de uma live de acelerador e já estou tocando no assunto de freio. Pois é, meu amigo, minha amiga motociclista. O vício errado da pegada no manete de acelerador implica na distância total de parada. A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Pegada na mão direita, então a gente já falou que daqui, da pegada da mão direita, nascem muitos vícios, tá bom? E a mão colocada errada pode gerar desestabilização do movimento ciclístico e afeta diretamente o poder de parada e a distância total de parada da moto, tá bom? Vamos lá, erros comuns na pegada do acelerador. Ó, esse aqui é um erro muito comum, quero que vocês prestem atenção. Fica meio esquisito assim, mas eu vou tentar fazer porque a gente tem uma distância focal da câmera aqui, tá? Pulso muito alto. Esse é um erro muito comum. Então a gente tem um motociclista que tem uma estatura muito elevada, ou a gente tem um guidão muito enterrado ali, e aí ele tem essa tendência de pilotar com um pulso muito elevado, né? O pulso muito elevado, ele traz um grande problema, porque o pulso muito elevado gera um movimento que é ilusório, né? Um pulso muito elevado, você tende a fazer a aceleração. Tem gente que não tem esse problema de pulso muito elevado, mas tem o hábito de colocar a mão e buscar elevar o pulso por um vício muito grave, que é esse vício aqui, ó. Buscando elevar o pulso, quando você estabiliza o movimento de aceleração na sua cabeça, você fica com pulso e antebraço retos, retilíneos. Então tem gente que começa acelerando assim e procura colocar a mão mais para cá, mais para dentro da manopla de acelerador para obter essa curvatura e no ato de acelerar chegar a uma posição mais uniforme entre o pulso e o antebraço. Não faça isso. Isso é um movimento ilusório, porque é difícil, principalmente no uso de cidade, você se manter numa posição de aceleração constante. Você tem uma variação de aceleração muito grande. Inclusive na estrada também ocorre variação em função de uma tomada de curva e tudo mais. Esse hábito, preste atenção quando você pega o acelerador, quando você pega na manopla do acelerador. Este hábito de achar uma posição, são os hackzinhos, os vícios. Achar uma posição que quando você chegue num ponto de cruzeiro da sua aceleração, você tenha uma retidão entre pulso e antebraço, não é uma boa situação, não é uma boa solução, tá bom? Você vai entender isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa que você deve observar, será que eu pego desse jeito? Será que eu já procuro uma posição onde nessa posição da pegada do acelerador, deixa eu ver como é que está minha câmera aqui, pessoal. Pronto, onde nessa posição da pegada do acelerador eu já busco uma posição retilínea? Ou será que eu faço esse hackzinho de pegar um pouco mais assim, para quando eu começar a acelerar eu ter essa posição retilínea? Muita gente na estrada faz isso. Muita gente na cidade tem uma pegada regular, retilínea, e quando chega na estrada faz esse ajuste, né? Coloca a mão para frente, cria esse ângulo aqui, ó. Cria esse ângulo aqui.
acelera, tende a estabilizar a aceleração e aí tem um certo conforto. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Você vai entender daqui a pouco uma outra pegada que vai te ajudar bastante, tá? Vamos seguir, vamos embora. Ó, pegada de mão fechada é a pegada mais convencional que existe. A pegada de mão fechada é essa aqui, ó. É a pegada regular. Ué, mas tem mais de uma pegada? Tem 3 pegadas. Ó, já começa a explodir a cabeça daí. Tem 3 formas de pegar na manopla do acelerador e tem 3 formas de pegar na manopla da embreagem. As formas são as mesmas, mas eu duplico porque são situações distintas, tá bom? Tem 3 formas de pegar. Então, essa pegada, por mais óbvia que pareça, essa pegada de mão fechada, que é a primeira pegada, que é aqui 99,99 faz. Senta na moto e pegada de mão fechada. Ela não é de todo ruim, mas ela tem mais desvantagem do que vantagem. Mas como ela não é de todo ruim, ela tem situações que ela serve. Mas são as situações corriqueiras do dia a dia? Não são. Eu diria que no uso da cidade, essa pegada de mão fechada aqui, ela é muito boa. Ela tem o uso aí, deixa eu colocar para vocês, em torno de 60%. Mas o ideal era usar essa pegada de mão fechada 30% do tempo. 33%, para ser mais exato. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que existem 3 pegadas e que essas pegadas podem variar o tempo todo. A pegada, olha que legal, pessoal, a pegada na manopla de acelerador, ela não é estática, como nada no motociclismo. Existem pegadas com situações diferentes, ou seja, existem movimentos na mão que você vai fazer a depender da situação. E se eu te disser que tem uma pegada específica para curva? Você sabia disso? Tem uma pegada que favorece outras coisas na curva. E se eu te falar que tem uma pegada mais eficiente para frenagem? E se eu te falar que tem uma pegada mais eficiente quando a velocidade é constante? Que não precisa ser assim, ó, dessa com esse pulso torcido para chegar nessa retidão. Existem pegadas com formas. Como, de novo, a gente não consegue explicar a amplitude, eu vou dar 2 que você vai usar bastante. Tá? Eu vou dar os porquês, os prós e os contras. Ok? Essa é a minha condição aqui. Dá para entrar no detalhe de cada pegada, de cada uso? Não dá. Mas, de novo, eu vou deixar um conteúdo que você já pode usar a partir de já. Você vai experimentar e eu espero que você deixe depois os comentários para mim lá no Instagram. Cara, experimentei a pegada assim, assim, assado e gostei, não gostei, seja lá o que for. A gente vai conversar, tá bom? Ó, pegada de mão fechada, ela cria... Qual que é o problema da pegada de mão fechada? Essa aqui, ó. Essa aqui. Ela cria muita resistência no que a gente chama de plano de rotação do guidão. A pegada de mão fechada e olha, pessoal, varia também de acordo com a velocidade, tá? A pegada de mão fechada para certas velocidades, inclusive velocidades mais baixas, ela tem mais um efeito de puxar do que empurrar, quando o correto seria empurrar e não puxar. Calma, não tente entender, só escute. Então a pegada de mão fechada, ela tende a criar uma resistência maior no que a gente chama de plano de rotação do guidão. O plano de rotação do guidão é esse eixo perpendicular ao solo. Ele gira aí aproximadamente em torno de 70, 60 graus. Tem motos que conseguem esterçar um pouquinho mais, tem motos que esterçam menos. Então essa pegada aqui, por si só, ela cria mais resistência. Ou seja, numa velocidade mais baixa, onde eu sinto o peso da moto, eu sinto o movimento do plano de rotação do guidão em relação ao solo, eu tenho uma sensação de atrito maior por conta da velocidade menor, essa resistência aqui não é legal. E tem um porém também. Esta resistência numa curva de alta velocidade também não é boa. Só que numa curva de alta velocidade, o plano de rotação fica mais aliviado, justamente em função da velocidade.
No entanto, esse plano de rotação também é afetado pelo movimento giroscópico do pneu. Então, ó, esta pegada, tanto para baixas velocidades quanto para velocidades maiores, velocidades de estrada, especialmente na curva, não é uma boa pegada. Ó que louco! A minha vida inteira eu peguei desse jeito aqui, ó, que é o óbvio, mas não é óbvio, porque esta pegada aqui, ela não é boa. Vou te falar por quê ao longo dessa live, tá bom? Pegada de mão fechada, que é essa aqui, ó, ela tende a deixar os cotovelos acima dos comandos. Quando a gente se posiciona com a pegada de mão fechada, deixa um pouco para trás aqui. Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha câmera, para vocês não perderem nenhum detalhe. Pronto, aqui, ó. Quando a gente tende a pegar com essa pegada de mão fechada, deixa eu pegar duas manoplas aqui. Pronto. A gente tende a pegar com essa pegada de mão fechada, a tendência, se a gente não tiver um guidão alto, que a maioria das pessoas não tem, a tendência é que a gente tenha esses cotovelos mais para cima. A tendência é que a linha do cotovelo fique acima do comando. E aí? O que tem quando a linha do cotovelo fica acima do comando? Quando a linha do cotovelo fica acima do comando, eu tenho resistência no plano de rotação do guidão. E quando a linha do cotovelo fica abaixo do comando, eu tenho menor resistência. Pera aí. Para a linha do cotovelo ficar abaixo do comando, eu tenho que ter ou um guidão maior, que não é o caso, ou de repente eu tenho que ter uma moto esportiva. Não necessariamente. O ajuste na pegada pode, pelo menos, deixar a sua linha de cotovelo alinhada com o plano das manoplas. Entenda o seguinte: quanto mais erguido estiver o cotovelo, mais resistência do plano de rotação do guidão. E isso não é bom. Quanto menor, quanto mais para baixo estiverem os cotovelos, menor a resistência. Como é que você coloca os cotovelos para baixo? Tem muitas formas, tá? Uma das formas para baixa velocidade é você se aproximar mais do tanque da moto. Na medida que eu me aproximo do tanque da moto, eu quebro esse retesamento natural do braço, ó, me aproximo do tanque e coloco os meus cotovelos pelo menos alinhados com a linha das manoplas. Essa é uma dica. Tem outras dicas, tá bom? Pegada de mão fechada, ela cria um problema de angulação corporal. Olha que coisa. Como assim? Angulação corporal. A angulação corporal que você tiver que fazer, ela vai ser limitada sempre pela torção antinatural do pulso. Vou começar a acelerar agora, tá bom? Ó, pegada de mão fechada e aí você resolve acelerar. O que você faz? Esse movimento aqui, ó, uma torção antinatural. E agora você tem a seguinte situação: acelera, você tem uma torção antinatural, você tem uma rigidez aqui. Por vezes você não consegue se manter desse jeito e aí você faz aquele hackzinho, solta a mão, tenta fazer assim, enfim, limitação de ângulos corporais. Isto não limita só o ângulo daqui. Isto limita um ângulo de curva. Como assim limita um ângulo de curva? É lógico, presta atenção. Se você quebra o pulso e cria essa resistência no ângulo de pulso aqui, ó, com dor e tudo mais, quando você for deitar numa curva, você vai ter essa força e esse ângulo errado aqui. Quando você for deitar numa curva, a tua limitação de inclinação também vai se dar em função do braço. Portanto, se eu faço este movimento, eu tendo a deixar o meu braço retilíneo, muito grudado ao corpo. E quando eu vou angular, há uma limitação por conta disso. Preste atenção nos detalhes. Eu não vou entrar em muita coisa, mas esse tipo de pegada limita a tua angulação corporal, seja da região do pulso, seja a angulação do tronco, para fazer uma curva, por exemplo, ou um contra-esterço. Esta quebrada, esta angulação antinatural, também limita o controle convencional do guidão. Na medida que eu tenho um pulso com esta angulação antinatural, eu também tenho dificuldade de controlar o guidão e tendo a jogar os ombros para poder fazer o que eu tenho que fazer.
E jogar os ombros, jogar elementos do tronco para o controle fino da moto, em especial baixas velocidades ou em curva de alta, nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia. Colocar elementos de fora do tronco, como hacks, para poder movimentar o guidão nessas situações, nunca é uma boa ideia. Tá bom? É assim mesmo, vai ouvindo, às vezes não faz muito sentido, porque talvez não tenha algum elemento do meio do caminho, mas vai ouvindo, porque alguma coisa vai servir, tá bom? Pessoal, vamos lá. Essa pegada aqui, antes que eu esqueça, essa pegada aqui, ó, né? Essa pegada curva, na hora que você ajusta e tudo mais, ela tende a criar uma soltura do acelerador para fazer qualquer tipo de coisa, em especial o acesso do manete de freio. Então, quando você tem essa pegada de abraçar, esse hábito de pegada de mão fechada, né? A tendência é que você acelere e cá entre nós. Imagina aqui agora, com essa curvatura, você ter que acionar o manete de freio. Ó, é um movimento totalmente antinatural, não é? Então há uma tendência de soltura do acelerador. Essa soltura, por vezes, é uma coisa boa, mas na maioria das vezes, essa soltura repentina, especialmente na estrada, não é uma coisa boa. E aí eu nem vou entrar em detalhamento de freio, de qual que é o dedo, quantos dedos coloca, antes que alguém pergunte, daqui a pouco alguém pergunta aqui, né? E quantos dedos coloca? Não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Mas coloque isso na cabeça. Essa pegada de mão fechada, ó, ela tende a criar essa angulatura aqui, e para acessar o manete de freio, lembra que eu falei que a pegada errada, ela gera um efeito grave, principalmente no poder de parada da moto? Então ela tende a fazer com que você tire os dedos aqui, ó, ou você desarma para poder pinçar, ou você ergue a mão e quando você desce, já desce de um jeito errado, geralmente alicatando o freio. Então, olha que uma pegada de mão fechada que todo mundo faz pode criar. Presta atenção. Detalhes. Um pequeno detalhe. A gente está só olhando para uma manopla de acelerador hoje. Presta atenção no detalhe, tá bom? E aí, pessoal, tirando, ó, vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui essa curvatura, tá? A gente tem uma aceleração, e a gente tem aqui uma tirada da mão para poder acionar o freio. Ou a gente tem a tirada, ou a gente tem um release, uma soltura, para poder pegar com 2 dedos. Tem muita gente que pega assim. Pessoal, tirar a mão do acelerador para acessar o freio dianteiro cria o que a gente chama de atraso no tempo de reação, tá? E isso não é um grande problema quando a gente fala de frenagens normais, de paradas no dia a dia, na cidade. Mas isso é um grande problema quando a gente fala numa frenagem mais intensa, numa situação emergencial. E aí não dá para a gente pensar entre situação emergencial e não emergencial, porque emergencial a gente não sabe quando vai acontecer. Então entenda, a soltura da mão, né? Deixar de acelerar aqui, ó, para poder pinçar o freio, seja como você pinça aí, com 2 dedos, um dedo, 3, o mindinho, para mim não interessa, eu sei da forma certa, mas enfim, soltar a mão para fazer isso cria um atraso no tempo de reação. Essa é a primeira coisa. Lembre-se, eu não sei se todos vão lembrar, mas a gente tem um tempo de reação e um tempo de percepção. O tempo de percepção é de 0,75 de segundo. Ó, tempo de perceber alguma coisa esquisita é 0,75 de segundo, menos de um segundo, e o tempo de processar aquilo e pensar no que vai fazer é de mais 0,75. Ou seja, a gente gasta um segundo e meio para olhar, processar e pensar no que vai fazer. Só que é o seguinte, 0,75 equivale a 60 por hora, uma distância de 16,66 metros. Agora imagine aqui, ó, você acelerando e tendo que tirar a mão do acelerador para fazer a pinçada do freio. É claro que você vai gastar muito mais que 0,75, tá bom? Então coloque atenção nisso, porque fazer este movimento, quem gosta de acelerar assim, ó, tem esse hábito de na hora de frear, tirar 2 dedos, 3 dedos, 4, não sei, mas tem o hábito de desarmar rapidamente e tentar pinçar. Tem que ser assim, porque se a pessoa se mantiver acelerando, ela cria aquela aceleração muito alta para poder frear, algo também que não é interessante, tá bom?
Próximo problema, que é o que a gente chama de delay na aplicação da frenagem dianteira. E esse problema, ele traz 3 grandes problemas, tá bom? Primeiro, o aumento na distância total de parada. Então, se a gente tem um delay na aplicação do freio, a gente tem um tempo maior para parar. Eu paro com 16,66 metros a 60 por hora se eu tiver feito o meu dever de casa mental de 0,75 de segundo. Mas se eu atraso esse tempo, eu vou precisar de um espaço maior. Às vezes eu não tenho esse espaço maior, principalmente dentro da cidade. Segundo problema, o restabelecimento da aceleração. Então, assim, ó, a gente tem o acesso, você está aqui acelerando, né? Você tira a mão para poder fazer o acesso do manete. Geralmente, quem tem esse hábito aqui, ó, de fazer isso aqui, deixa a aceleração alta, ainda que vá tocar no manete. Numa situação de muito risco, por um impulso de rigidez corporal, advinda do medo, a pessoa tende a travar a mão. Então, quando ela tira o dedo para fazer aquele susto e fazer a pinçada, a moto está acelerada. Ela está... E aí, moto acelerada com freio entrando, nunca é uma boa ideia. O terceiro problema, pessoal, é que quando a gente tem uma pinçada, uma pegada de mão fechada, geralmente nessas situações mais emergenciais, a gente tem a tendência do espanto, né? A tendência do espanto, principalmente com essa curvatura de mão aqui, ó, é que você tire o dedo para pinçar o freio e o dedo esbarre na parte de baixo do manete. E esse é um problema. Imagina agora que você acelerando, toma um susto e aí vai tentar tirar o dedo e o dedo pá, esbarra, principalmente num dia mais frio, uma luva mais grossa, ou até mesmo sem luva, tá? Isso acontece direto. Então a gente tem esses 3 problemas. E esses 3 problemas são especialmente advindos desse tipo de pegada de mão fechada, que é a pegada que todo mundo faz, tá bom? Para fugir dessas coisas, as pessoas criam os hackzinhos, né? O que elas fazem? Elas percebem isso, aí elas deixam já 2 dedinhos aqui, ó, no freio. Mas, ó, mesma coisa. Imagina agora que você tem uma posição ergonômica errada na moto, você tem essa curvatura, aí você tem que elevar o dedo, você tem que fazer isso aqui, ó, andar assim o tempo todo. Você acha que isso aqui é ergonomicamente correto? Dá uma olhada. Ah, já sei, o meu manete de freio é mais para baixo. Ah, então, ó, essa posição aqui, ela é ideal. Muito bem. Se no ato de início de viagem, sem nenhuma aceleração, essa for a sua posição aqui, a retilínea totalmente, acesso de manete, pegada, com tudo retinho, uma ótima posição. O que você pode fazer? Ajustar o seu manete de freio para que você entre numa posição retilínea, tá bom? Mas não quer dizer que isso aqui está certo. Não está, ok? Não está. Nem me pergunte porque não é live de frenagem, tá bom? Próximo problema numa pegada errada. O shimmy. Você sabe o que é shimmy? Eu já fiz uma live de shimmy. Shimmy é aquele movimento oscilatório. Deixa eu pegar minha motinha aqui para explicar para vocês. Ó, shimmy é aquele movimento oscilatório onde a gente tem a roda da frente fazendo um movimento e a roda de trás oscilando em sentido oposto. Elas não oscilam juntas, tá? Geralmente o shimmy mais arriscado é o shimmy que a gente tem um desencontro entre roda da frente e roda traseira. Então a roda da frente faz um movimento, a roda traseira faz outro. Esse tipo de shimmy é um shimmy que tem uma propensão alta a acidente, tá? Mas e aí? Como assim, cara? A pegada no acelerador, o uso do acelerador pode causar shimmy? Total. Agora vamos passar da questão da pegada e vamos entrar no uso do acelerador. Ó, por conta da movimentação rápida do pulso, essa movimentação que a gente tem como hábito, né? E esse movimento aqui é reconhecido internacionalmente. Se eu fizer assim em qualquer lugar, todo mundo vai entender que eu estou acelerando. Mas por conta dessa movimentação de pulso aqui, a gente tende a ter uma pressão excessiva no guidão. Isso é natural. Como a gente tem uma pegada de mão fechada, como a gente tem esse movimento de clique, a tendência é ter uma pressão excessiva no guidão. E aí eu escuto direto, ó, uma informação importante.
Eu pego assim porque pode escapar, eu pegar um buraco e escapar. Besteira, besteira. Para com isso. Você não sabe, não fala. Tá? Você não pega assim porque pode escapar. Eu já escutei direto. O cara coloca o comentário. Não, se pegar assim ou assim assado vai escapar. Não vai escapar se tiver com a pegada correta. Ok? Então esse motivo de eu pego para não escapar, para minha mão, para o guidão, para a moto não sair andando, bullshit, besteira. Tá bom? Então, pessoal, essa pegada de mão fechada tende a criar pressão excessiva no guidão, tende a criar pressão excessiva na manopla do acelerador. E aí, o shime decorre justamente de pressões, shime que deriva do movimento do guidão. Tem shimes de várias formas, ok? Mas o shime de guidão, ele decorre justamente da pressão excessiva que se faz no guidão, a pegada muito forte. E aí é o seguinte, por conta da oscilação do pavimento, por conta do buraco, do recapeamento, de tudo mais, você tem micro movimentos corporais, né? Então agora você tem uma pegada muito rígida, de mão fechada e micro movimentos corporais que você não enxerga. Imagina isso a 110, 120 por hora na estrada. Esse movimento aqui, ó, cria o famoso padrão de oscilação, padrão vibratório, tá bom? Então, uma pegada mais forte tende a criar o shime. Por outro aspecto, também, uma pegada mais forte favorece esse tipo de movimento aqui, ó. E quando a gente fala desse tipo de movimento, a gente fala de uma aceleração que não é suave. E a segunda causa de shime, de padrão oscilatório, movimentação exógeno entre guidão e roda traseira, é justamente o excesso de aceleração ou a quebra repentina de aceleração. Se você desacelerar, ó, movimento para cima e para baixo, movimento de clique. Por isso que eu falo que o acelerador não é interruptor, ele não deve fazer movimento de clique. Você tem uma aceleração repentina e esse é um péssimo hábito, e você tem uma desaceleração repentina. Principalmente quando você percebe que começa a acontecer o shime, a tendência é que você faça isso aqui, ó, desacelere repentinamente. E se você não assistiu a live de shime, assista, porque uma das causas de intensificação do shime é justamente a desaceleração. A desaceleração. E esta pegada, de novo, de mão fechada, favorece esse tipo de coisa aqui, ó, acelera ou desacelera, tá bom? Outra coisa, ó, essa pegada aqui, ela tende a favorecer, ela tende a criar o que a gente chama de ombros baixos. Tá? Então, quando você faz essa pegada aqui, ó, quando você tem esse movimento clicado, a tendência é que você reduza o ombro. Principalmente quando a sua moto tem um ângulo de caster um pouco mais elevado, uma esportiva, por exemplo, ó, onde você faz esse movimento aqui, a tendência é que o ombro caia. E ombros desencontrados também desfavorecem a amplitude de movimento, especialmente na curva. Atenção! Quem é aluno do método sabe que na aula de curva eu falo, olha, a postura corporal na curva é essa aqui. E se o aluno prestou atenção, ela é uma postura de harmonia. Ela não tem desencontros, um lado mais baixo, um lado mais alto. Porque a depender do eixo da curva, o lado mais baixo não vai te favorecer. Então, uma simples pegada no acelerador pode causar isso tudo que eu falei, uma simples pegada e um simples uso também, tá bom? Então, uma simples pegada e um uso mais abrupto do acelerador pode causar isso tudo que a gente acabou de falar. A gente quer falar um pouco sobre a aceleração, tá bom? Eu não vou dar todos os elementos, mas eu vou dar 2 elementos que você deve prestar atenção e que esses elementos resvalam. O primeiro elemento, ele narra para você, ele te diz assim, às escâncaras, olha, você está acelerando do jeito errado, tá? Que é aquele elemento de garupa batendo no capacete do piloto. Quando a garupa bate muitas vezes no capacete do piloto, isso é a maior prova que você está acelerando do jeito errado. Esse é o maior indício,
tá bom? A gente está falando sobre aceleração e agora a gente passa para uma etapa onde a gente fala que a aceleração, o segredo dela é a suavidade, ok? Segundo fato que denota que a sua aceleração não é suave. Movimento clicado. Esse movimento aqui, ó. Essa tendência. Sabe quem gosta muito de fazer isso aqui? O pessoal de scooter. Porque scooter tem um tempo, ela leva um tempo para acelerar, fazer a troca de marcha, tal, estabilizar o movimento. E às vezes a pessoa não tem muita paciência e ela sabe que tem esse tempo e ela compensa esse tempo com isso aqui, ó. Essa clicada aqui, tá bom? E isso aqui demonstra claramente que você ainda não tem suavidade para acelerar. Então, cuidado com o movimento clicado. Na estrada também, tá? Agora são pontos de atenção. Garupa batendo na sua cabeça, movimento clicado. E como eu falei para você, suavidade é a chave, porque da aceleração errada, tanto a aceleração, movimento de aceleração, quanto o movimento de desaceleração, nasce o bendito do shimmy. Então tenha muito cuidado com essas movimentações que você faz, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Eu quero trazer um exercício para vocês. Quero propor um exercício, né? Geralmente a gente vem aqui, dá toda uma técnica, mas eu vou te ensinar a daqui para frente, de hoje por diante, treinar o que a gente chama de suavidade na aceleração, tá bom? E você vai entender que isso é muito importante, porque a suavidade na aceleração dá tempo de reação, dá o jeito certo de você pegar na frenagem. A suavidade de aceleração não gera o shimmy, a suavidade de aceleração causa menos fadiga muscular. Tem uma série de vantagens e desvantagens. Eu vou te passar um exercício simples. Anote aí, se você também não quiser anotar, vai estar no nosso mind map, o mind map da live, que está dentro do grupo do Telegram. Para pegar tem que entrar lá, senão não tem jeito, né? Eu vou te dar um exercício que você pode fazer aí na sua cidade, enfim. Ó. Então, ó, exercício que eu vou te passar aí para você aprender a acelerar e desacelerar do jeito certo. Tá? O que você vai fazer? Ó, você vai ter uma pegada desse exercício, vai nascer o que a gente chama de uma pegada mais suave e um uso mais suave do acelerador. É um exercício muito simples de fazer, você pode fazer em qualquer lugar, tá? O que eu preciso? Eu preciso que você tenha, para ter esse exercício, você precisa ter um espaço com bom pavimento, tá? Preferencialmente plano e em linha reta. É fundamental que seja em linha reta, tá bom? Então quero que você determine esse espaço, pode ser uma rua, enfim, determine um espaço, tá? Você vai preferencialmente ter uma noção desse tamanho de espaço, se vai ser 100 metros, se vai ser 50 metros, não interessa. Para mim não interessa, tá? 100 metros é um bom tamanho, ok? Se for menos também, não tem problema. Peraí, vamos lá. O que eu quero que você faça? Eu quero que você divida mentalmente esse espaço, né? Quero que você pare, vai fazer o exercício, olha para o espaço, você já mediu mais ou menos quantos metros ele tem, fácil de fazer isso, dá uma voltinha com a sua moto lá, zero odômetro, que você vai conseguir saber qual o espaço, qual o tamanho daquele espaço. Você mediu, mentalmente eu quero que você divida o espaço em 3 partes, ok? Na primeira parte, eu quero que você acelere até 30 ou 40 por hora, tá? E depende do espaço. Espaços maiores permitem uma aceleração maior, 40 por hora, por exemplo. Mas eu quero que você use para essa aceleração 30% do espaço. Então, ó, vamos lá. Pegou um espaço de 100 metros, eu quero que você use mentalmente, divida o espaço em algumas partes, eu quero que você use 30% desse espaço para acelerar. Quero que você acelere 30 e 40 por hora usando 30% dessa reta que você estabeleceu, tá bom? Só 30%. Beleza? E aí, tranquilo? Qual que é a segunda parte do exercício? Agora vem a mágica desse exercício. Esse exercício, pessoal, é muito bom. A gente fazia treinamentos profissionais, treinamentos policiais, nos meus treinamentos para operador e para instrutor lá fora. A gente fazia esse exercício para começar o dia. Tamanha a eficiência do exercício.
Esse exercício, ele traz uma pegada mais suave, ele cria um controle fino em relação ao acelerador, ele tem um monte de benefício, tá bom? Então a gente fazia tanto para começar o dia quanto para fechar o dia. Um exercício que a gente usava direto, tá? Ele tem um nomezinho, mas não vem o caso aqui agora, ok? Então, ó, 30% da sua área determinada, eu quero que você acelere 30, 40 por hora. Se for uma área menor, 20 por hora, não tem problema. E nos 70%, não é para frear. Não é para frear, ok? Eu quero que você, nos 70%, vá desacelerando até você chegar no ponto zero que você determinou. Então tem o ponto zero de saída e tem o ponto 1, de chegada, né? Então tem o ponto zero de saída e ponto 1 de chegada, ok? E aqui tem esse espaço que você mediu, separou mentalmente. Se você quiser marcar, se você quiser colocar marcações, um conezinho, 2 conezinhos para determinar, se você quiser colocar uma garrafinha na lateral, qualquer coisa que marque que ali é o teu ponto de aceleração, tá valendo. É um exercício super simples de montar, tá bom? Então, ó, acelera 30 por hora, 40, a depender do espaço, 20, acelera, chegou nesse ponto de marcação, que é os 30%, eu quero que você não freie e nem faça isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, vai fazer com que você corte o movimento com frenagem no ponto 1. Eu não quero isso. Eu quero que você faça o seguinte, acelere e simplesmente faça isso aqui, ó. Vá desacelerando, tá bom? Esse exercício é fantástico. Se eu chegar no ponto 1 e tiver movimento, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. O ideal é que você chegue no ponto 1 com zero de aceleração. Zero de aceleração. Gradual. Eu quero que você faça isso para você ir percebendo a variação do seu acelerador. Variação de potência, variação de transferência de peso, variações. Moto é detalhe. Quando você faz isso aqui, tira a mão, você não tem detalhe. Quando você faz isso aqui e tira a mão e recorre ao freio, você continua sem detalhe. E para que você seja um piloto com destreza e possa transitar bem no que eu chamo de motociclismo seguro, você precisa entender o detalhe. E o detalhe prescinde de intimidade com a moto. Que intimidade você tem se você acelera e você corta a aceleração e freia quando tem que parar? Tá bom? Então esse exercício é fantástico. Depois que você fizer ele algumas vezes, num ambiente controlado, você pode começar a praticar na rua da cidade. Tá lá, abrir um farol, tá tranquilo, a avenida aqui, ó, não tem ninguém, uma rua. Cara, vou parar naquele próximo farol. Divide mentalmente, fala, quanto será que tem aqui? Uns 200 metros? Já sei, então, vou pegar aqui 60 metros, vou dar uma acelerada, vou colocar 30, 40 por hora e vou fazer essa redução de aceleração. Vou reduzir. Não é isso aqui, ó. Ou o freio, para poder chegar no ponto 1 freando. Não é esse o objetivo. Eu quero que você simplesmente vá matando a aceleração até chegar no ponto 1 sem aceleração nenhuma. Se você chegar sem movimento, melhor ainda. Essa é a meta, chegar sem movimento no ponto 1. Não é um exercício fácil, ele é de fácil montagem, de fácil execução, mas ele requer atenção. Com esse exercício, você vai ganhar suavidade de aceleração, suavidade de controle fino, intimidade com esse controle fino aqui, ó, com esse tempo. Pronto, passou um que não sabe acelerar aqui. Você vai ganhar intimidade desse movimento aqui. Você vai adestrar sua mente a não fazer esse tipo de clique nunca mais, né? Esse é um exercício fantástico, tá bom? Então eu quero que você coloque atenção e pratique esse exercício. Será que eu preciso repetir? Todo mundo entendeu o exercício? Fala assim aqui, deixa eu ver aqui nos comentários. Essa meta que eu falo de suavidade, suavidade é a chave, é para que a gente chegue em 4 pilares, tá bom? Então fazer esse exercício que eu acabei de falar vai trazer suavidade. É inevitável, tá? Fazer esse exercício, colocar atenção nessa suavidade tranquila, nessa pegada controlada, vai trazer suavidade. Isso é fato, tá bom? Ó, isso vai fazer com que você tenha uma pegada mais suave no acelerador. À medida
que eu sei o ponto fino do acelerador, à medida que eu me acostumei com isso, eu não preciso mais fazer aquele clique e tampouco preciso colocar força excessiva no acelerador. Então, esse exercício traz mais suavidade na pegada ou no ato de acelerar, tá bom? Segunda coisa, vai trazer transferências de peso e potência mais equilibradas. Vai evitar com que, por exemplo, numa curva ou numa retomada, você saia de traseira. Se você tem esse hábito aqui, ó, de fazer esse clique, a tendência, principalmente em motos com mais potência, é despejar muita potência na roda traseira. A tendência é que você tenha uma saída de traseira, inclusive num momento curvilíneo. Ó, entrou no momento curvilíneo, dá uma pegada mais forte, clicada de acelerador, ou num ponto de saída errada, porque você não sabe qual é o ponto de saída da curva, a moto faz isso aqui. Já era, tá bom? Então esse exercício vai te ajudar com muitas coisas. Terceira coisa, esse exercício aqui vai te trazer ergonomia fina, né? Porque esse exercício aqui vai fazer com que você perceba essa angulatura aqui, ó. Né? Esse exercício vai fazer com que você perceba como você está pegando no acelerador. Se você pega com esse hackzinho, se você pega um pouco mais para baixo, é importante isso, tá bom? E o quarto pilar, este exercício aqui, como ele tende a trabalhar um controle mais fino, ele tende a reduzir na aceleração o conjunto de cotovelos por completo, que é o que eu quero. Eu quero reduzir esse movimento retilíneo aqui, ó. Eu não quero fazer uma redução de pulso tão somente, né? Eu quero fazer esse movimento aqui, ó, redução de cotovelos, ok? São 3 pegadas. As 3 pegadas têm usos específicos, as 3 pegadas estão corretas. Esta pegada aqui, que é a pegada comum, uma intensidade menor de uso. Eu colocaria essa pegada aí com 40% de uso, tá bom? Mas eu vou dar uma pegada para vocês. Deixa eu ver se eu pego uma... Não tem problema, eu vou usar essa caneta aqui mesmo, tá bom? Eu quero que daqui por diante você experimente essa pegada aqui, ó. Atenção. Ao invés de você pegar assim, fazendo esse fecho com o dedo aqui, ó, tá? Não tô falando sobre freio, nada disso, ok? Não tô falando, não adianta perguntar, ok? Vamos pressupor uma pegada de mão fechada, ok? Ao invés de você pegar assim, eu quero que você pegue como se você estivesse pegando um sorvete, um cone de sorvete, ó. É essa pegada aqui, ó, tá bom? Um cone de sorvete. Vamos ver se, ao invés de você pegar assim, ó, eu quero que você pegue assim, ok? Cone de sorvete. Essa pegada tem um apelidinho lá fora que é ice cream cone, é cone de sorvete, tá? Como é que é? Então não tem que pegar assim? Não. Eu quero que você experimente. Peraí, essa pegada é errada? Não, ela tem um uso específico. Agora eu vou te dar uma segunda. Eu quero que você experimente essa pegada aqui, ó. Vai colocar a mão? Faça assim, ó. Ó, cone de sorvete, tá bom? Você vai perceber que o pulso fica um pouco mais enviesado. Cuidado, tá? Não é muito, não. Não é assim, não. É de leve. Coloque a sua mão, torça ela um pouquinho, pegada de cone de sorvete, tá bom? Você vai perceber o seguinte: o ponto de pressão da manopla vai passar a ser a almofada da mão e não o centro da mão. Ponto de pressão, almofada da mão. Ó, a almofada da mão. Como eu tenho um ponto de pressão menor e na ponta, eu não tenho a tendência de agarrar a manopla loucamente, tá bom? Então, ó, pegada de cone de sorvete, ó. Almofada, pega, pega, tá? O dedo aqui, como é que faz? Normal, segura aqui. Não estou falando de freio, tá bom? Porque o correto nem é isso. Mas enfim, você vai perceber o seguinte: o giro do acelerador, ao invés de ser clicado, assim agora, ele passa a ser desse jeito aqui, ó. Uau! Ao invés de ser clicado, né, ele passa a ser desse jeito aqui, ó, tá? Há uma tendência de você colocar os cotovelos mais para fora, mas não necessariamente isso é normal, porque para colocar o cotovelo para fora, eu teria que ter um guidão muito para frente. Geralmente isso não acontece, né? Eu tenho um guidão mais estendido, ó, cotovelos levemente arqueados, tá? Pegada de cone, tá? Só que essa pegada
ela tem um uso específico também. Quando que ela é boa? Na curva. E tem um porquê, né? De novo, essa não é uma aula de curva. Então o que eu quero, qual que é o dever de casa hoje? Que você faça aquele exercício que eu te falei e experimente essa pegada de cone em linha reta. Não vamos falar de curva, porque tem outras técnicas envolvidas, tá bom? Tem uma terceira pegada que eu nem vou mencionar aqui, senão vai ferver a cabeça de todo mundo. Então, ó, pegada natural, que é essa aqui. Posso continuar usando? Pode continuar usando, sabendo que ela tem esses problemas que eu falei, especialmente problemas de acesso no manete de freio. Mas essa pegada aqui, ó, ela tem inclusive um acesso de freio mais suave. Ela tem um acesso de freio mais suave. Ó, ela tem um acesso de freio mais suave. Essa pegada aqui, inclusive, mata um problema. Qual que é? Ah, quando eu vou pegar no aqui, ó, com o meu dedinho nunca chega no freio. Então a tendência é que eu esprema com força. Mas nessa pegada torcida, a minha mão inteira chega lá. Live de milhões, hein? Essa dica vale milhões, tá bom? Pegada de cone é o segundo exercício. Como é que você vai praticar? Em linha reta, pega a sua mão e torce. Entenda o seguinte, a depender da sua situação, a mão vai caminhar em cima da manopla. Eu tenho essa pegada para uma situação, eu tenho essa pegada para uma situação, eu tenho a terceira pegada para outra situação. E quando isso é estático? Não. Quando é que a gente usa? O tempo todo a mão se movimenta em cima da manopla, ela nunca é fixa. O maior erro que tem é você fixar alguma coisa em cima da moto. Tudo está em constante movimento. É o princípio de equilíbrio, inclusive em relação ao piloto e ao equipamento. Tá bom? Belezura, pessoal? Tranquilo? Ó, existem outras formas de pegada no acelerador, como eu falei, são 3. Tá? Tem uma quarta, que é uma derivação dessa pegada aqui, mas também não vou entrar nesse detalhe, é muito técnico, com usos específicos e que geram potência na transmissão de força, comando com maior ou menor precisão, estabilidade. Então, cada pegada dessa responde para uma coisa necessária, uma coisa específica, tá? Mas nesse momento, eu quero que você aprenda, o mais importante não é a pegada. Né? Porque tá aqui, ó, tem gente aqui perguntando, qual a pegada? Qual a pegada? Qual a pegada? E aí você ensina a pegada, o cara senta na moto e faz isso aqui, ó. Eu não quero que você se prenda à pegada. Eu quero que você se prenda hoje a aprender a suavizar a aceleração da sua moto. Esse é o primeiro passo para você ter de fato controle de um item tão importante que é o acelerador. A maioria das pessoas não sabem acelerar, seja pelo fato de uma pegada errada no momento errado, seja pelo fato ainda desse movimento clicado, seja pelo fato do toque errado no freio, seja pelo fato de causar shimmy com excesso de pressão, seja pelo fato de acelerar de vez ou desacelerar de vez, seja por outros fatores, tá bom? Então entenda, da pegada do acelerador nascem muitos riscos. Eu quero que você coloque atenção nisso de hoje por diante. E a tua meta, o teu exercício é aquele exercício que eu falei e esse exercício de pegada de cone, né? Mas em linha reta. Eu não quero que você faça isso aqui ainda na curva, porque vai faltar elemento, tá bom? Quero que você aqui em linha reta escorregue a sua mão aqui, ó, e faça uma pegada de cone, tá certo? Perceba o que vai acontecer, especialmente nos movimentos de aceleração e desaceleração. O movimento de torção tende a ser muito mais fino e controlado do que o movimento de angulação repentina, quebra do pulso para acelerar. Tranquilo? Turma, é isso. Fui. Boa noite.